no lugar e quer se colocar na presença de Deus. Não, não faça isso. Quando você for para a presença de Deus, realmente foca, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se coloca de fé na presença dEle e falou: Senhor, eu quero isso. E se o teu pedido, irmãos, ele tem significado, o Senhor, ele vai atender. Se vai fazer bem, irmãos, ele vai atender. Peça a Deus. A palavra de Deus diz que seja conhecido diante de Deus as tuas súplicas, com orações, irmãos, com ação de graça. Fica conhecido diante de Deus, queridos. Não se queixe, não reclame, mas se você tiver que reclamar, reclame diante de Deus. É Ele que pode te ajudar. Se você reclamar para mim, talvez eu não consiga. Se tiver no meu alcance, eu ajudo. Mas o máximo, o mínimo que eu vou poder fazer é orar. O mínimo que eu vou poder fazer é orar por você. Mas se você orar para Deus, se você reclamar para Deus, queridos, quando você se queixa para alguém, o Senhor, ele não se agrada. Mas quando você se queixa para Ele, Ele atende. Não é pecado se queixar para Deus, sabe? Não é. Mas você tem que ir no lugar certo, tem que ser a Deus. Falar: Senhor, a situação está tão difícil para mim, Senhor. Eu preciso sair, me ajuda. Mas aí tem a contrapartida. O que você tem feito não é para Deus que você faz. O que você tem feito para você mesmo mudar? Porque quando você faz para você mesmo mudar, você já está ajudando a Deus. Você já está saindo do buraco, porque você começa a fazer obedecer a palavra. E aí Ele vai poder te ajudar. Amém. Oi, irmã. Ô, glória. Amém. Graças a Deus. Deus é fiel o tempo todo, irmãos. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi, irmãos, você entrar na presença de Deus e você sair derrotado. Eu nunca vi. Gente que entra aqui, irmãos, e sai glorificando a Deus. Vamos aprender a andar na presença do Senhor. Quantos estão preparados para ouvir a palavra de Deus hoje? Graças a Deus. Quero fazer uma declaração para vocês, viu? Do meu coração. Eu amo vocês, sabia? Você imagina eu, um pobre pecador, relatando isso. Você imagina o amor. Aleluia. Irmãos, é aquele amor que você não teve. Aquele amor, irmãos, que te deixou à deriva, que você, por ansiedade e por falta de amor, cometeu tantas atitudes erradas. Esse amor está aqui presente hoje, que quer levar você em bálsamos, veredas justas, para que você não mais cometa os erros que você teve, para que você santifique a sua vida e seja forte na presença do Altíssimo. Aleluia. O amor de Deus cobre multidões de pecado e te leva para o seio da vontade de Deus. Deus abençoe. Ouça a palavra, edifique a sua vida, que o Senhor está aqui para fazer isso. Em nome de Jesus. Vamos orar para a pastora agora, nesse momento. Glória a Deus. Santo e maravilhoso Deus. Somos, Senhor Deus, ovelhas do teu pasto, Senhor. Edifica-nos, ó Deus, mais esta noite. Somos carentes dessa palavra que edifica, Senhor. Tantas vezes, Senhor Deus, fomos ultrajados e humilhados pelo mal, que nós não sabíamos como nos defender, mas o Senhor fez cair as escamas dos olhos. Hoje abundou a graça de Deus em nossas vidas. Senhor Deus, hoje, Senhor Deus, nós temos Pai, nós temos direção, nós temos, Senhor Deus, somos apacentados perante a Tua face, Senhor. Ó Deus, olha para nós e para a nossa família. Senhor Deus, continua, Senhor, nos dando o Teu Espírito Santo, Senhor. Aqui viemos para Te adorar. Fala conosco essa noite. Usa a Tua filha mais uma vez, que tanto tem se esmerado em estudar e em trazer o conhecimento e
e a ação do Espírito Santo para a igreja, Senhor. Abençoa, Jesus, mas desta vez nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Santo Deus. Saúde os irmãos novamente com a paz do Senhor. Ó, o irmão tá crente, viu? Porque o bichinho era duro, hein? Agora, o que aconteceu? Ah, o quarto dia da campanha. Isso mesmo. Eu tinha desligado, né, irmão? Perdoe. Quero compartilhar com vocês o texto de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Deus é santo, aleluia. Deus é fiel e misericordioso, justo, maravilhoso, aleluia. A obra de Deus é perfeita, o amor dele é imensurável. Josué capítulo 3. Você está aqui? Fala glória a Deus. Aleluia. Fala, Jesus ainda não me arrebatou. Mas eu vou, logo, logo. Em nome de Jesus, nós vamos. Vocês acharam? Josué capítulo 3. Vamos começar ali pelo irmão Alexandre, o versículo 1. Pode ler para nós? Amém. Baixa um pouquinho esse áudio só para a gente ouvir os irmãos. Por favor. Conseguiu aí? Estou esperando. Marília, lê o 2, fazendo favor. Três, Paulo. Quer ler o 4, Fernanda? Desculpa. Achei que você estava orando. E estava, né? Nunca passastes antes. Obrigada. 5, Adriana. 6, Cleiton. 7, pastor. Oito, Simone. Nove, Lili. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus, em nome de Jesus. Amém? Aqui tem que tomar cuidado, que senão você enrola e não sai nada. Mas Deus é bom, amém? É muita gente, muito eu no fim das contas, né? Isso aí. Estamos no 4º dia da campanha, derrubando as muralhas. E nós vemos que todos os dias nós somos desafiados.
desafiados a sermos otimistas, a vencermos os obstáculos que a vida joga no nosso colo, não é verdade? Muitos de nós usamos aquele falar, aquele dizer, hoje eu vou sair para matar um leão. E volta com o leão, e com 2 leões, e com o urso no meio das costas, porque o dia foi cruel, foi pesado. Josué tinha um grande desafio. Josué tinha que vencer o luto, tinha que vencer o ânimo, tinha que vencer a insegurança, o medo, e vencer também as adversidades do cotidiano. Ele estava diante de um povo, ele tinha mais de 1 milhão de homens, não contava-se mulheres e crianças nessa época. Ele tinha mais de 1 milhão de homens sob a sua direção, para governar e fazer com que se cumprisse aquilo que Deus havia predito através do seu servo Moisés. Porque quando eles saíram do Egito, saíram com uma promessa de conquistar a terra. 40 anos se passaram, porque eles murmuraram, reclamaram, duvidaram da promessa de Deus. Muitas vezes nós, eu e você, estamos dando volta no deserto, porque quando Deus prometeu lá atrás, a gente duvidou do que Deus era capaz de fazer. Nós olhamos para nós e dizemos, eu não mereço isso, Deus não vai fazer isso por mim. E então com isso fez com que nós caminhássemos de volta ao deserto da vida, para que nós fôssemos novamente refeito o nosso ânimo, a nossa intenção, as nossas ideias. Depois disso tudo que Moisés morre, eles passam 40 anos no deserto, Deus anima Josué, pede para que ele se levante e assuma a sua posição de responsabilidade. Foi o que o pastor falou aqui, irmãos, temos que assumir a nossa posição de responsabilidade, temos que ter autorresponsabilidade. Chega de ficar colocando na conta de outras pessoas o resultado das escolhas que fizemos no meio do caminho. Sejamos responsáveis a admitir que nós fizemos escolhas erradas. E eu quero dizer para você nesta noite que não é só você que enfrenta o obstáculo. Abraão enfrentou o obstáculo, Moisés, José, Daniel, Jeremias, Débora, Rebeca, Neemias, Esdras, Obadias, Amós, Abacuque, Malaquias, Jesus, Pedro, Tiago, João. Eu podia citar para você aqui vários homens e mulheres da palavra de Deus que enfrentaram obstáculos. Eles enfrentaram desafios, muralhas, guerras, gigantes, ursos, leões, fornalhas, exílios, naufrágios. Eles enfrentaram perseguições, cavernas. Eles enfrentaram cadeias. O profeta Jeremias foi jogado na fossa do Palácio Real, porque estava falando a verdade. Muitos sofreram martírio. O profeta Isaías foi cerrado vivo ao meio, a mando do rei Manassés. Então eu estou dizendo isso para você porque eles cumpriram o propósito de Deus. Apesar de enfrentarem desafios, dissabores, sofrimentos e dores, chorarem, quantas vezes eles choraram sozinhos como eu e você choramos, desamparados, totalmente se sentindo desabrigados, totalmente vulneráveis. Mas nós estamos aqui, e eu quero que você abra o seu coração nesta noite, para que você saiba que essa quarta pedra que nós vamos derrubar nessa muralha, vai fazer com que nós cheguemos mais próximos da promessa que Deus tem designado para a sua vida, aleluia. Ele prometeu e Ele vai cumprir, aleluia. Ele é Deus fiel, Ele só tem uma palavra, e Ele vela em cumprir a palavra dEle. Na primeira pedra nós consagramos o mês de janeiro e nós falamos sobre a amargura, sobre a aflição, angústia, tristeza, dor. Em fevereiro falamos sobre a segunda pedra, que nós nos referimos acerca da indecisão. Muitos de nós perdemos bênçãos porque ficamos pensando, eu vou agora ou depois?
deixa passar essa oportunidade, eu pego uma próxima. Não sabe nem se vai ter próxima e fica esperando. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós muitas vezes, por indecisão, perdemos as bênçãos que Deus tem proposto para nós. Presta atenção, às vezes o trem só vai passar uma vez e ele não vai voltar mais. As águas que movem o moinho só passam uma vez e depois não volta mais. Estamos aqui, hoje consagrando o mês de abril, o 4º mês. E eu quero falar para você aqui dentro do contexto. Josué capítulo 3, versículo 5. Quem quer ler para mim? Josué 3, versículo 5. Qual é a maravilha que você quer da parte de Deus? Eu quero que você pense aí, onde você está. O que tem afligido a sua alma? O que você tem achado inviável? Eu estou te lançando um desafio porque eu tenho certeza que o meu Redentor vive e Ele é santo e poderoso. E se você cumprir a sua parte na aliança, Ele vai cumprir a parte dele. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio que se você for honesto o suficiente e compromissado o suficiente na aliança que você vai fazer com Deus hoje, eu garanto, eu dou a minha vida de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu para você. Eu creio. Eu creio. Eu creio tão certo como o ar que eu respiro, como o sol que eu vejo ao amanhecer, tão certo como eu levanto de manhã e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu creio com toda a força da minha alma e do meu ser. E se você não crê, eu creio por você em nome de Jesus, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é fiel, aleluia, é poderoso, aleluia, é santo, fiel, verdadeiro, majestoso, excelso e sublime. A palavra dele é poder e a palavra dele se cumpre. Você quer maravilhas na sua vida? Pensa aí o que você quer. Pensa o que está afligindo a sua alma. Sabe, quando Jesus chega em Naim, tem uma viúva e está chorando no velório do filho. E naquela situação, na época em que aquela mulher vivia, ser viúva era condenação. Como são as viúvas hoje na Índia. Se Adriana fosse indiana junto com o Paulo, vestindo aquelas roupas cheias de brilhos e cores, ia ficar muito chique. Ó, o que eu vou falar eu não quero para você, tá bom? Amém? Você vai ser arrebatado. Mas se Adriana corresse o risco de ficar viúva, ela tinha que ser enterrada junto com o marido viva. É costume. Porque o governo não quer viúva. Tanto é que existe uma vertente de missão que sai daqui do Brasil, da Igreja Batista, que mora na Índia, tem uma sede na Índia, que cuida dessas mulheres, resgata elas antes delas serem enterradas vivas com o marido. É costume, é tradição. Então a mulher reza de pé junto para o marido não morrer, porque ela sabe que vai. Amém? No caso de Jesus, com a viúva de Naim não era diferente. Ela ia perder a casa, porque a mulher já não tinha o marido, perdeu o filho, ia perder a casa, porque era o costume. Vocês sabiam que na época de Jesus a mulher era contada junto com o gado? Quais são as suas propriedades? Eu tenho 2 casas, 2 carroças, 5 vacas e uma mulher. A mulher estava junto lá no curral. Você ri, mas é verdade. A mulher era contada junto com o gado, significado 0. Mas aí veio Jesus e colocou a mulher no seu devido lugar, amém? Aleluia. Porque as mulheres sustentaram o ministério de Jesus e Jesus abençoou cada uma das mulheres. Você é abençoada, mulher, em nome de Jesus. Você não precisa ser enterrada com o seu marido e você não vai perder a sua casa também, porque Jesus está na sua vida, amém?
Então Jesus vê naquela situação daquela mulher e sabia que ela ia virar mendiga. Ela foi resgatada. Quando Jesus toca o caixão daquele menino e o ressuscita. Eu estou dizendo isso porque era o extremo da necessidade dela naquele momento. Ter o filho de volta. Agora eu quero que você pense, qual o extremo da necessidade que você tem hoje? Por favor, pense, é de verdade que eu estou falando. Eu não estou brincando com você, eu não estou usando de charlatanismo, eu não estou usando de pressão psicológica, eu não estou usando de nenhum artifício, nenhum sofisma humano, como diz o apóstolo Paulo, não. Estou querendo estimular a sua fé. A sua fé. Porque eu sei que se você for fiel na aliança que você tem com Deus, Ele vai responder você. Aleluia. Então o segredo das maravilhas de Deus nas nossas vidas é a santificação. E a pedra de hoje que eu e você vamos chutar dessa muralha, que impede com que nós obtenhamos as maravilhas de Deus para as nossas vidas, é a pedra chamada pecado. Aqueles pecadinhos que são pequenininhos, que você acha que não significa nada. Tipo, omissão. Omissão é mentir? Omissão é mentira? Vamos lá? Omissão é mentira? Chegar atrasado é pecado? Quando se tem uma razão, amém, irmã? Quando tem um motivo para chegar atrasado. Mas quando não tem motivo nenhum, ficou o tempo inteiro no WhatsApp e ainda chega atrasado, é pecado. Porque você está desonrando as pessoas que estão te esperando. E além do mais, Jesus que já estava aqui quando você chegou. Agora, quando a pessoa trabalha e depende do horário do trabalho para chegar na igreja, não é pecado. É pecado quando está sem fazer nada e aí quer chegar atrasado. A omissão. Você sabe que deve fazer e você não faz, nisso você peca, diz o texto em Tiago. Então é isso que eu estou falando. Esses pecados que a gente acha que é corriqueiro, que está no nosso dia a dia. Sabe aquela história de mentirinha branca? Para com isso. O CAP ilegal então passou longe, viu? Por favor. Não existe CAP ilegal para crente. Santificação. É esse o segredo para que você obtenha os milagres. Eu quero que você ainda continue concentrado no que você quer da parte de Deus, o milagre que você quer da parte de Deus, aleluia. Muitos de nós queremos esse milagre, mas a gente não quer pagar o preço da santificação. Nós queremos as bênçãos do Senhor, amamos as maravilhas de Deus, mas nós não queremos pagar o preço de sermos separados em adorar a Deus. Ele diz que separou você antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que antes que ele dissesse, haja luz, ele já tinha separado você no ventre da sua mãe, porque ele é onisciente, aleluia. A santificação, aleluia, a exigência, a santificação é a exigência para a manifestação das maravilhas de Deus na sua vida. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Tem a situação da sarça ardente. Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Como é que ele chama? Jetro, muito bom. Como é que chamava a mulher do Jetro? Que é demais, né? É pegadinha, irmão. É Jetra. Olha só. Ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e então ele vê uma manifestação meio diferente. Ele vê uma sarça, um arbusto seco pegando fogo, e ele se aproxima, e ele ouve uma voz: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aleluia. Deus está mostrando ali para Moisés, a revelação inicial de Deus para Moisés é: eu sou santo. E você tem que ser santo para estar perto de mim. Santidade é separação total de todo mal. Separação do pecado. Santidade é dedicação a Deus. Então você se separa das coisas erradas
e se oferta a Deus. É que Paulo fala em Romanos 12, este é o seu culto agradável ao Senhor. Você luta contra a sua carne, você luta contra as suas vontades e você se sacrifica, se esforça para fazer a vontade de Deus. É esse o seu culto racional, é esse culto que Deus quer de você. Você como sacrifício. Você é o sacrifício. E Ele vai mandar fogo do Espírito Santo em você, como nós falamos aqui no domingo. Ele vai encher você de poder, da presença dEle, da glória dEle, da aleluia, do cavode dEle, para a glória do nome dEle, aleluia. Moisés então, tem que lembrar que o Deus que ele serve é santo. Se você quer ver maravilha de Deus, obrigado, irmão. Se você quer ver as maravilhas de Deus, você precisa se santificar. Êxodo 19, versículo 10. A partir do versículo 10, nós vemos o povo tinha chegado perto do Monte Sinai. E Moisés recebe uma ordem de Deus. Fala para o povo se santificar, porque eu quero falar com eles. Aleluia. E ali no Sinai eles veem as maravilhas de Deus. Olha o que acontece. Acontece um terremoto, o monte começa a fumegar, começa raios e trovões, e a Bíblia diz que uma nuvem escura desce no monte, envolve aquele monte, e começa a tremer tudo, e o povo fica apavorado com medo, e diz: Moisés, fala com ele, porque nós não queremos falar com ele, e o que ele disser para você, nós receberemos como orientação e obedeceremos. Por que Deus fez isso? Para mostrar a santidade dEle, para mostrar o poder dEle, para mostrar a transcendência dEle, para mostrar que deve haver fé, renúncia, temor, para não haver pecado entre a relação do povo com Deus, para ter consciência do pecado, da justiça e do juízo. Naquele momento de Êxodo 19, Deus queria estar no ser humano como Ele hoje está em você, sendo você templo do Espírito, morada de Deus, aleluia. Toda essa manifestação de poder e glória, que trouxe temor ao povo, foi porque eles não estavam de fato com o coração convertido. Porque Moisés, quando ouvia Deus, ouvia uma brisa. Ouvia tudo muito suave, muito tranquilo. Porque ele estava conectado no mesmo espírito com Deus. É assim, irmãos. Quando nós estamos em pecado e iniquidade, a gente não consegue ouvir Deus. A gente ouve um monte de barulho. A gente ouve um monte de informação. Mas a gente não consegue ouvir o Espírito Santo falar nos nossos ouvidos. Precisamos estar atentos ao chamado de Deus, atentos à voz do Senhor. O Senhor está falando para você: não faça isto. E você está falando: é realmente para eu não fazer? Não, mas se eu fizer vai ser benefício. Se eu fizer eu vou ter vantagem. Se eu for por este caminho, quem sabe eu não chegue mais rápido. Deus não quer que você chegue mais rápido. Deus quer que você pise com passos firmes para que você não escorrega e não caia. É isso que Deus quer. Ele quer te proporcionar segurança. Ontem lá na célula, nós pegamos uma folha de papel. Eu pedi para as crianças, os adolescentes que estavam lá, desenhar o pé na folha. Para mostrar para eles que os pés os levam onde eles querem. Mas que para ir por caminhos bons, tem que ter uma mente sadia. Uma mente transformada. E nós lemos lá no texto de Salmo 119... de que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos dá sabedoria e entendimento para tomarmos as decisões certas. E as decisões certas são aquelas que agradam a Deus. E a decisão que agrada a você, mas desagrada a Deus, essa não é a decisão certa. Porque tudo que agrada a minha carne vai desagradar a Deus, amém? Ou vocês acham que é diferente?
Saúde. Números capítulo 11, versículo 18. Aleluia. Alguém lê para mim? Números 11, versículo 18. Aleluia. Pode ler. É isso mesmo. Amém. Amém, irmãos? Esse prometeu carne e cumpriu. Amém, companheiro? Viu aí, né? Números 11. Esse prometeu a carne e cumpriu, hein? Amém, companheiro? Amém? Mas o que isso aconteceu? A gente está fazendo piadinha, mas a palavra de Deus, ela é clara. O povo tinha acabado 3 dias de atravessar o Mar Vermelho. Gente, pensa. Você atravessou o mar a pé seco, com muita classe, fineza, sabe? Estonteante, vendo aquela maravilha. Imagina aquela muralha de água. Será que tinha tubarão lá? Os peixes? O que será que eles viram naquele aquário gigante quando Deus abriu aquele mar? Passou mais de 1 milhão de pessoas, escravas, trôpedas, cansadas, aterrorizadas. Estava com a mente cauterizada numa vida de escravidão. Presta atenção, o Senhor quer transformar a sua mente. Ele não quer que você fique pensando como o velho pecador que você era. Hoje você é filho do Altíssimo. Você não é aquele filho pródigo que tem que comer as bolotas do porco. Não. Na casa do seu pai tem o de melhor e o bom para a sua vida. Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Está escrito, é promessa. Só que para você ver essas maravilhas, você precisa santificar a sua vida. Nós falamos sobre indecisão. Eu resolvo hoje ser santo ou amanhã não ser santo? Não, tem que haver uma continuidade, uma progressão. Havia 3 dias que o povo tinha saído escravo do Egito e já estava reclamando, irmãos. Pensa numa coisa chata, é gente que só reclama. Não resolve reclamar. O que resolve? Uma mãe me chamou outro dia no WhatsApp e falou: estou preocupada com os meus filhos, porque eles estão tão desobedientes. Eu falei: preocupação não resolve. Você tem que tomar uma atitude. Ah, mas já começou bem você, hein? Você é sempre desse jeito. Eu falei: mas vamos à vida prática, irmãos. Está tudo tão online, tudo tão speed, tão rápido, né? Por que a gente vai ficar tricotando um assunto se só tem um objetivo? Está ruim? Vamos resolver. Tem um problema? Qual é a solução? Ah, essa é a solução. Então vamos tomar uma atitude e praticar a solução. Porque a ação é um poder completamente resultante. Se eu e você não tomamos uma atitude e agimos, não vamos resolver nada. Reclamar só não vai resolver. O povo estava lá reclamando. Sabe o que Deus fez? Mandou carne, cordonizes. E Deus falou assim para Moisés: eles vão comer até sair pela orelha. Parar de reclamar. Porque isso deixou Deus irado, irmãos. Porque reclamação é dizer que Deus não é capaz de cuidar de você. Você está trazendo de volta o mal para a sua vida. Você está louvando o diabo, você só reclama. Mas você sabe o agravante? Está lá no versículo 4. Do Números 11, versículo 4. Quem quer ler para mim? O agravante de tudo, de toda essa resmungação, de toda essa reclamação. Números 11, versículo 4.
outra versão diz vulgo. Sujeito. Aquele cidadão lá, chatão da história. Tinha egípcios no meio do povo que tinha saído, que tinha ouvido a palavra, acreditado e tinha sido liberto junto com o povo. Eles foram, só que eles sentiram saudades do Egito. E começaram a fermentar no meio do povo a reclamação e a rebelião. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Cuidado com quem você anda. Porque com quem você anda tem influência. Você é o resultado das 5 pessoas que rodeiam você. Essa é a realidade. Nós somos seres influenciáveis. E se nós não tivermos uma mentalidade muito própria, sabe, uma mentalidade muito forte, a gente é levado pela opinião alheia. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu conheço irmãos que se afundaram na fé porque foram ideias de pastores corruptos e charlatões. Estão jogados aí fora. Eu tenho mandado alguma devocional para os irmãos aqui, e eu tenho mandado essas devocionais para esses irmãos que estão caídos aí fora, que luta, estão feridos, e feridas tão profundas, que só o bálsamo do Espírito Santo para curá-los, restaurá-los, e dar a eles uma nova oportunidade de vida, porque as feridas foram incisivas, estão machucados, porque ouviram conselho de pessoas iníquas que estão dentro da igreja. São vulgos, crentes, que têm saudade do Egito, que têm saudade do mundo, e fica dizendo, se fosse lá no mundo, o pastor não fazia isso comigo não. Se fosse lá no mundo, eu quebrava a cara dele com 2 murros, pum pum, já era. Não, se fosse em outro tempo, ele ouviu o que ele não quer. Então são pessoas que não estão convertidas, que não são novas criaturas na presença de Deus, e ficam no meio da igreja, fermentando a maldade, o disse-me-disse, a fofoca. Fica enfatizando o erro de A e de B. Se a gente for olhar o erro de um e de outro, a gente não sai nem de casa e não acorda, nem abre o olho, não olha nem no espelho, porque quer mais errado do que eu, olhar para mim mesmo. Então nós temos que ter otimismo. Nós temos que santificar os nossos lábios. Sejamos bênção. Para de reclamar, para de murmurar, acha a solução, e vamos correr atrás da solução. E aí, se já tem a solução, mas não tem força, não tem QS já, vamos conseguir, tudo se resolve. A morte já foi vencida na cruz, até a morte já tem jeito. Aleluia. E nem o peru não morre mais de véspera, coitado, ele morre bem antes. Joel 2. Quem recebeu a devocional hoje e ouviu sobre Joel 2, versículo. O Senhor exige santificação para que nós vejamos as maravilhas do avivamento. No avivamento na igreja primitiva, coxos andaram, cegos viram, surdos ouviram, mortos ressuscitaram. Houve grande abastança e bonança na vida dos cristãos. E eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Mas para vermos essas maravilhas, temos que rasgar os nossos corações. Temos que ter um coração contrito, quebrantado. E foi o que nós cantamos. Deus não despreza um coração quebrantado. Salmos 51, versículo 17, Davi. Ele faz a oração. Davi é demais, irmãos. Davi, ele pecou com Batseba. Chega Natã e fala assim, olha rei, tem um cidadão aí que tem um monte de ovelha. E aí, ele pegou a única ovelhinha do vizinho e levou embora para si. Davi, muito impetuoso, sedento por sangue, fala, quem é esse cabra que nós vamos matar ele? Natã olhou para ele e falou assim, esse cidadão é você. Você tinha um monte de mulher, mas você pegou a mulher do vizinho. Então você que tem que morrer. Davi naquele momento, no Salmo 51, ele se humilha. Sabe o que é se humilhar, irmãos?
é reconhecer que realmente erra, é que está realmente numa situação de desvantagem. Ele fala assim: Senhor, Salmo 51, se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria, porque eu tenho boi para isso, Jesus. Tenho boi. Salomão, irmão, só para consagrar o templo. Quantos boi ele matou? Quem estava aqui na escola dominical lembra? Só para consagrar o templo, Salomão matou 22 mil bois. Tinha picanha para mais de metro, companheiro. Quantas mil ovelhas? 122 mil ovelhas. Salomão matou, sacrificou para consagrar o templo. Então, se Salomão tinha isso, o que Davi não tinha para ofertar a Deus? Porque quantos despojos de guerra Davi trazia para casa e estava juntando para construir o templo. Ele deu o melhor dele para a construção do templo. E ele olha para Deus e fala: se o Senhor quisesse sacrifício, eu tenho para dar. Mas o Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer um coração contrito, um coração quebrantado, um coração cheio de tristeza por causa da iniquidade. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu reconheça que eu errei, e eu errei. O Senhor quer que eu reconheça que eu sou pecador, e eu sou pecador. Quando nós somos egoístas e orgulhosos, somos vencidos. Mas quando nós nos humilhamos, achamos em Deus a graça e o perdão, e a certeza que Ele vai nos trazer de volta para si, e seremos cheios da sua glória, aleluia. Israel, em Joel 2, tinha que voltar para Deus. Eu falava lá na devocional de hoje. Joel, irmãos, sentou e viu aquele enxame, aquela nuvem negra de gafanhoto chegando na sua terra, na sua lavoura. Eu acho que você já teve essa sensação de você construir tudo e depois ver tudo no chão destruído. Joel chorou e ele viu ali o julgamento de Deus sobre a sua nação. Nós colhemos os frutos do pecado e eles são tristes. Davi jejuou 7 dias pelo filho, mas ele morreu. E Deus falou que a espada não ia sair da casa dele. Davi morreu e a sua família foi completamente destruída. Irmão abusou da meia-irmã. O irmão da meia-irmã matou esse irmão abusador. Depois esse irmão assassino de irmão correu atrás e destruiu todo o reinado do pai, perseguiu o pai, ficou com as mulheres do pai. Houve só destruição, irmãos. Deus perdoou Davi? Perdoou, mas o pecado gera consequência. Por isso que o Senhor quer que nós pensemos muito bem antes de tomar decisões erradas. Não vamos pensar em satisfazer a nossa carne. Da nossa carne a gente só colhe corrupção. Santifiquemos as nossas vidas. Nos humilhemos, choremos na presença do Senhor. Vamos abrir o coração em intercessão para ser cheio da glória dele, aleluia. Por fim, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, Paulo diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós vivemos em uma sociedade corrupta, vivemos em uma sociedade totalmente degradada, perdida, mas nós não podemos negociar a santidade de Deus. Nós não podemos negociar a nossa santidade com as pessoas aí fora. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos rebaixar o nosso padrão de servo para sermos escravos, de filhos para nos tornarmos bastardos. Nós não podemos negociar isso. Nós não podemos rebaixar o nosso padrão moral de santidade em nome da política da boa vizinhança. Não. Quem ama você do jeito que você é.
Quem quer estar perto de você, vai estar perto de você, sabendo que você é santo, irrepreensível e é a luz do mundo na face da terra. Quem ama você vai querer estar perto de você, porque você traz paz, você transmite segurança, você é uma pessoa sábia, tem palavra de Deus dentro de você, fluindo como um rio de água viva, aleluia. Por isso que nós não devemos sacrificar a nossa comunhão com Deus e sujar as nossas vestes de justiça, de santidade, em nome de agradar alguém. Pedro fala, importa agradar a Deus, ao invés de agradar os homens. Jesus, ele aparece a João na ilha de Patmos e fala sobre o declínio das igrejas na Ásia. As igrejas do Apocalipse. Quando Jesus fala para João sobre Éfeso, fala, olha, abandonou o primeiro amor. Aquele fervor, aquela paixão, aquela dedicação. Pérgamo, a igreja de Pérgamo aceitou as doutrinas mentirosas, humanistas, cheia de sofismas humanos. Pérgamo aceitou o relativismo no meio de si. Pérgamo aceitou o humanismo no seu meio. Agora adora o ser humano em vez de adorar a mim. Tiatira tolera Jezabel. Tiatira tolera a prostituição espiritual. Tiatira aceita as mentiras de Jezabel dentro do seu recinto, no meio da igreja. Agora está completamente prostituída. Tiatira negociou com o mundo e trouxe o mundo para dentro de si, para o seu meio. Jesus ainda continua dizendo, Sardes diz que está vivo, que é uma igreja viva, uma igreja cheia da minha presença, mas está morta, cheia de pecados, iniquidades e corrupção. Eu não estou no meio de Sardes. E por fim, a igreja de Laodiceia. Laodiceia diz que não precisa de mais nada. Não é quente e nem fria. É morna. E eu sinto nojo. E eu vou vomitar ela de dentro de mim. E olha que para Laodiceia eu estou à porta. Estou batendo. Chamando para entrar. Mas Laodiceia me deixou do lado de fora. Agora pensa você, dono da casa, do lado de fora. Sem o direito de entrar. Isso é o cúmulo. Assim é Jesus, Senhor da igreja, e está do lado de fora. Não seja você a igreja que deixa Jesus do lado de fora. Se você quer ver maravilhas no seu meio, na sua vida, e eu vou orar por você, eu quero que você fique em pé. Se você quer as maravilhas do Senhor na sua vida, concentre no seu pedido. Eu vou interceder por você, mas você vai colocar diante de Deus esse pedido tão especial que você tem para fazer, aleluia. Se você santificar a sua vida, você vai ver Deus fazer maravilhas no seu meio, no meio da sua parentela. Aleluia. O Senhor é santo. O Senhor é maravilhoso. Te glorifico, Senhor. Aleluia. Digno és o Cordeiro, porque foi morto e reviveu. Digno és o Cordeiro, de todo louvor e toda glória. Todas as tribos, línguas e nações se prostram diante da sua majestade. Os 24 anciãos tiram as suas coroas e colocam aos seus pés. Porque a ti todo louvor e toda glória. A nós, Senhor, só vergonha, como diz o profeta Daniel. Nós somos indignos de estar na tua presença, mas nós queremos nesta noite renovar a nossa aliança contigo. Nós estamos aqui lembrando onde nós caímos.
Nós estamos lembrando, Senhor, nós caímos nesse ponto. Nós caímos nessa situação, nós caímos, Senhor, nessa circunstância. E nós queremos voltar à prática das boas obras, aleluia. Nós queremos voltar, Senhor Pai, ao primeiro amor na Tua presença, Pai. Prostrada diante de Ti, eu intercedo pela Sua igreja. Está aqui a Sua noiva. O Senhor morreu por cada uma dessas pessoas que está aqui, Senhor. Por isso que eu estou aqui clamando, porque eu sei que o Senhor está vivo. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é fiel. E eu disse para eles, e eu confirmo, eu dou a minha vida, Senhor, em favor, Pai querido e amado, do milagre deles. Se eles fizerem, Pai, a parte da aliança, do compromisso que eles têm contigo, de santificar a vida deles, eu sei, eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir a sua palavra, aleluia. O Senhor vai fazer maravilhas no meio deles, ó Pai. O Senhor vai entrar na casa, o Senhor vai entrar na causa da justiça, o Senhor vai entrar no meio da família, o Senhor vai entrar no casamento, o Senhor vai entrar no meio dos filhos, o Senhor vai entrar no trabalho, o Senhor vai entrar, Senhor Pai, no coração, na alma, no sangue, nos órgãos vitais, nos ossos, e vai, Senhor Deus, queimar toda enfermidade, vai restaurar, Pai, cada neurônio, cada célula, cada fio do cabelo vai ser restituído, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia.